Lauros Cash e hoje vamos estar com um tema forte. É um tema sobre narcisismo e relacionamento tóxico. E vamos estar com a psicanalista Pamela Alexandre. Amém? Ela é formada, em psicanálise e ela vai estar aqui conosco hoje falando um pouco sobre isso, falando um pouco sobre esse controle que temos aí nas nossas amizades, também com nossa liderança, líderes tóxicos dentro da igreja, lideranças tóxicas dentro da igreja, lideranças controladoras. E é sobre isso que nós vamos estar entendendo um pouco hoje, amém? Como lidar, como tratar. Então já quero estar convidando aqui a nossa psicanalista Pamela Alexandre. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, gente. Pamela, para iniciar, eu quero que você comece falando o que é, a psicanálise e fala um pouco sobre você. Boa noite, gente. Eu sou terapeuta, formada em psicanálise clínica. E a psicanálise nada mais é que uma certa... Vou explicar de forma que todos consigam entender, né? Uma área da terapia, que investiga muito mais o inconsciente, né? A gente costuma dizer que os psicanalistas vão lá na raiz do problema, né? Não menosprezando, claro, outras formas de terapia, mas costumamos dizer que os psicanalistas tratam lá na raiz do problema até que a gente então consegue acessar o inconsciente, e trazer, aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser curado, o trauma que precisa ser tratado. Se apresente um pouco mais, fala sobre você. O que eu vou falar sobre mim? Eu tenho 31 anos de idade, sou casada, sou mãe e me formei em psicanálise clínica. Acredito que é isso que eu tenho para dizer. Já aproveita, Pamela, já que já estamos no início, já fala um pouquinho das suas redes sociais, Instagram, você tem Instagram, tem YouTube, e no final vamos estar falando de novo. Isso, então, eu tenho Instagram, meu Instagram é @Pamela Psicanalista, e o meu YouTube, a mesma coisa, você vai procurar por Pamela Alexandre, ou por Pamela Alexandre Psicanalista, você vai aparecer lá para você, né? E também eu tenho o TikTok, que também é Pamela Alexandre, PSI, e enfim, você vai me achar nessas 3 redes sociais, TikTok, Instagram e YouTube. Então, Pamela, o que é o narcisismo segundo a psicologia? Então, o narcisismo, eu preciso explicar que existe o transtorno da personalidade narcisista e existe traços de personalidade narcisista, tá? Mas o narcisista é uma pessoa que ela tem uma grande dificuldade, tem uma fragilidade muito grande, emocional, e ela tem dificuldade de lidar com isso, ela não sabe lidar com isso. E tudo acaba que gira em torno do ser que ela criou, para se defender dessa fragilidade que ela carrega. Então, o narcisista, infelizmente, é uma pessoa que tudo gira em torno dela, tudo precisa favorecer ela, tudo precisa favorecer o ego dela, e é uma pessoa que pode ser bastante cruel e empática também, nada empática também, ela não tem muita empatia com o próximo. Como eu disse, tudo gira em torno dessa pessoa. Ela pode ser também manipuladora, controladora, enfim, realmente ela é uma pessoa que faz de tudo girar para satisfazer o seu próprio ego, para satisfazer ali as suas questões pessoais. Ela não costuma amar porque ela não sabe o que é o amor. Ela não conheceu o que é o amor. Como eu disse, o narcisista, ele criou uma personalidade, dele mesmo. Ele criou uma personalidade para fantasiar-se dela. Então, ele não sabe mais quem ele é. Ele é aquele personagem que ele criou e é assim que ele vive. Ele acredita que aquilo ali é ele. E dificilmente você vai ver um narcisista ou uma narcisista, porque também existem mulheres, apesar de que a grande maioria é homem, mas vai ser muito difícil que você veja uma pessoa com esse transtorno ou com algumas características do narcisista
procurar, por exemplo, por ajuda, né, por terapia. Vai procurar apenas se houver alguma perda para ele, né, ou para ela. Então, essa pessoa, no caso a narcisista, ela é uma pessoa controladora, de forma que ela quer trazer todas as pessoas para ela, para o vínculo dela, para aquilo que ela pensa, para aquilo que ela quer. É isso? É basicamente isso. Normalmente o narcisista, ele escolhe uma vítima, né, e aí essa vítima ele controla, mas quanto mais vítimas, melhor. Entendi, é forte isso aí. Então, existe diferença entre autoestima saudável e narcisismo? Existe uma grande diferença. A autoestima saudável, ela não vai prejudicar o outro, né, para se sentir bem. Já o narcisista, ele para se sentir bem, se ele tiver que passar por cima do outro, ele vai passar, né? O narcisista, ele tem um ego muito elevado, né? Ele é incrível em tudo, tudo é sobre ele, né? E ele é muito sensível à crítica. Então, o narcisista, ele não é uma pessoa que tolera a crítica, mas é uma pessoa que faz crítica sem se perguntar como o outro vai sentir, né? E a autoestima comum, né, natural do ser humano, ela não vai esnobar o outro, né, ou prejudicar o outro para se sentir bem. Essa é a diferença. Entendi, Pamela. O narcisismo, ele pode se esconder assim atrás de uma aparência espiritual? Sim, e a gente vê muito isso hoje dentro das igrejas, né? A gente vê muito líder, né, religiosos que, infelizmente, né, são narcisistas, ou, melhor dizendo, tem um traço da personalidade narcisista, né? A gente não pode jamais afirmar que uma pessoa é ou não é, sem antes um diagnóstico, né? Então, a gente vê muitos líderes, né, com traço de personalidade narcisista, que controlam muito, né, as suas ovelhas, né, de diversas maneiras, mas sim, é bem possível. Então, assim, o narcisismo, ele pode se manifestar então dentro da igreja, sim, mas como? Sim, pode se manifestar dentro da igreja. Um dos pontos é o excesso de controle, né, sobre as pessoas, sobre as ovelhas. O narcisista, ele tem o líder, né, com traços narcisista, ele sempre vai trazer tudo é sobre ele, né? Então, aquilo que ele diz é verdade absoluta e todos têm que seguir. E aí daquele que pensar em confrontar, né, a sua linha de pensamento ou a orientação que foi dada por ele. Ele simplesmente não tolera, né? É uma das coisas que a gente vai ver. Pensar diferente é inviável. Críticas com respeito também é inviável. E também tem uma questão, né, de tudo controlar, né? Ele precisa saber de tudo, ele precisa estar por dentro de tudo. Nada pode passar desapercebido por ele, porque ele tem também essa necessidade de controlar o ambiente, né, a qual ele está ali, né, liderando. E uma das frases típicas, né, de líderes narcisistas é: Deus me escolheu, eu sou a voz de Deus, eu represento Deus aqui. E o que o outro fala, né, dizendo que o que Deus ouviu, né, perdão, o que Deus falou para o outro não importa, o que Deus falou para a ovelha não importa, o que Deus falou para você não importa, só importa o que Deus falou para ele, porque ele é quase o Deus, né, o semideus da igreja. Entendi. Então você está dizendo que líderes espirituais também eles podem desenvolver os traços narcisistas. Sim, exatamente, bem possível. Como identificar alguém narcisista assim em um ambiente religioso? Então, como eu falei, são pessoas que têm uma grande dificuldade em receber uma crítica, por mais que seja uma crítica, às vezes, construtiva ou com respeito. Há essa dificuldade, esse excesso de controle. E, assim, também uma coisa que é muito bom a gente falar e ressaltar, que líderes com esses traços, eles têm muita tendência de tentar governar ou, né, a vida da ovelha, ou do trabalhador ali da igreja, de forma pessoal. Ele quer governar a vida pessoal também, né, dos seus liderados. E isso é uma das coisas que a gente pode já olhar e observar. Poxa, será que não há um traço narcísico aqui? Porque não é comum, não é respeitoso e não é natural que uma pessoa invada a privacidade do outro, né? Imagina só, você tem um patrão no seu trabalho e o seu patrão quer saber o que você comeu no almoço. Tipo, não faz sentido, sabe? Você tem um patrão e ele liga
a cada 10 minutos para saber se você está ocupado ou não, disponível ou não para atender ele naquele momento, né? Então, não seria nada legal, é mais ou menos assim que funciona na igreja, né? E a gente acaba vendo isso, né? Acontecer, né? Líderes que acreditam que têm o direito de ligar, né, para as ovelhas ali ou para os trabalhadores, a hora que quer, no momento que quer, e se a ovelha não atende, meu Deus, né? Aí ele diz até que Deus revelou para ele que essa ovelha estava até em pecado, porque não atende o pastor, como assim, né? Então, assim, são sinais sutis, mas que a gente consegue observar uma manipulação, né, dessa liderança. Pamela, desculpa eu interromper. Estamos aqui com a Maria Santos, ela está aniversariando hoje, né? E ela está falando que os pais dela odeiam ela. E ela está pedindo para você dar uns parabéns para ela. Você pode fazer isso? Eu posso, Maria, tudo bem? Boa noite. Que o Senhor Jesus te abençoe. Feliz aniversário para você. Muita saúde, muita sabedoria, né, para lidar com esses pais e muita força também, né? Acredito que não deve ser fácil, né? Você, como disse, está aniversariando e nesse dia estar com isso na cabeça, né, de que os seus pais têm esse sentimento por você. Então, se eu puder te dar um conselho, mesmo que já seja 10 horas da noite, ainda dá tempo, né, de você se concentrar apenas em você e no que você sente por você. Esquecer um pouquinho o que seus pais pensam sobre você, tá bom? Feliz aniversário, que o Senhor Jesus te abençoe. Maria, feliz aniversário, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, ainda é hoje ainda, né? São 22 horas e 32 minutos, então que você ainda possa aproveitar esse seu dia, tá bom, Maria? Continua conosco aí e Deus te abençoe, amém? Então, Pamela, voltando aqui, me desculpa, tá? Não, tá tudo bem. Quais os sinais, Pamela, que indicam que alguém está manipulado espiritualmente? Então, quando a gente fala sobre questões espirituais, fica um pouco mais difícil da gente falar, né? Porque questões espirituais eu costumo dizer que é muito pessoal, né? Então, muita coisa vai muito assim do ponto de vista de cada pessoa, mas de maneira espiritual, uma pessoa pode ser controlada por um líder, né? Como narcisista, da seguinte forma: Deus me revelou, sendo que Deus não revelou, sabe? Ou ele ouviu algo ali, num burburinho, né, sobre a determinada pessoa, e aí manda aquela mensagem, sabe? Jogando uma indireta sem dizer exatamente o que é, dando a entender que Deus mostrou e Deus não mostrou, sabe? Uma outra coisa que a gente pode observar é a pregação. É difícil falar sobre isso, né? Porque falar sobre as coisas espirituais como eu falei, é pessoal demais. Mas sim, também pode acontecer durante uma pregação, né? O líder prepara toda uma mensagem, né? Um ambiente totalmente espiritual. Ele prepara toda a mensagem para te dar chicotadas em cima daquilo que ele quer falar, mas ele não pode falar. Então ele vai usar a palavra, versículos isolados até, para usar contra a ovelha, né? Para ferir, né? E aí a gente vê que o excesso de controle é tanto no emocional, no espiritual, que ele usa até a Bíblia, né? E o próprio altar, o momento que era para estar pregando, ele usa para atacar, né? Isso quando não diz que sonhou. Ainda diz, cuidado que meu sonho sempre acontece. E aí sempre tem aquele que conta uma história que uma vez eu sonhei com fulano e aconteceu tal coisa. Então, assim, sempre tem essas manipulações espirituais mesmo para causar o medo na ovelha, né? Principalmente quando a ovelha fala que não quer mais permanecer ali naquele vínculo. Ela diz, eu vou sair, Deus me deu uma direção. Aí ele já começa com a seguinte pergunta: como assim? Tem certeza que foi Deus que falou com você? Essa é clássica, né? Se você chegar para um líder espiritual com traço narcisista e disser para ele que você orou e Deus te deu uma direção para você sair do ministério, ele vai dizer, tem certeza que Deus falou com você? Que é assim, Deus só fala com ele e você é louco, Deus não falou com você. Será que você conhece realmente a voz de Deus? Não, só ele conhece. Então, assim, esses pequenos sinais, assim, dá pra gente... Como eu falei, espiritual é uma coisa muito pessoal, vai de cada um. Mas esses pequenos sinaizinhos a gente já consegue ver ali se há ou não um traço, né, de narcisismo. Eu conheço uma pessoa, né, que é um amigo,
como dizem aí, que o líder dele, às vezes, ele fazia isso, né? Ele pregava uma mensagem indireta e logo depois ele perguntava para essa pessoa. Ele perguntava para ela, tipo, ela falou com você, tem ideia do que é isso? Então isso também pode, assim, até caracterizar, né, uma pessoa, um traço pelo menos, né? Você vê, ele fere, ele sabe que está ferindo, e antes mesmo dele ferir, ele planejou como ferir. E aí, ele ainda quer saber se fez efeito, sabe? Ele quer saber se te atingiu, né? Você vê aí o nível, né, de maldade, né, gente? Querendo ou não. É uma maldade, né? Saber se você foi ou não atingido pelo que ele planejou, né? É verdade. Então, sim, é uma coisa que a gente pode ver. Eu vou falar assim agora, na primeira pessoa mesmo, né? Eu tive uma liderança, que era há pouco tempo atrás, que chegaram assim a confessar sobre isso. Essa que é a verdade. Confessaram que às vezes eles aproveitavam a mensagem, no momento da mensagem, para poder mandar ali um recado, né, para uma ovelha que mora no negócio desse. Esse assim, é forte o negócio, assim, é sério. Você vê o quanto há um desespero muito grande nessas pessoas por poder, né? Por dominar sobre o outro, né? Por ser ali, para manter, perdão, o seu ego super lá em cima e inflamado, né? Essa pessoa ela nunca sai por baixo de jeito nenhum, né? Então você vai ver que em pequenas coisas, em tudo, sempre vai girar em torno dela. Aí um momento que deveria ser para ela ser usada realmente ali pelo Espírito, né? E por Deus ali, né? Para falar com as ovelhas, para, né, tratar em amor, né, trazer a palavra de alguma forma que conforte também. Não, ela pega algo que é pessoal, né, para poder, justamente para poder ferir. Mas por que ela faz isso? Porque ela quer se sentir bem vendo que você está ferido, né? Porque o narcisista ele tem disso, tá? Ele não apenas fere, ele quer ver, ele quer saber que feriu você, ele quer saber que você está sofrendo com a atitude que ele está tomando, né? Então você vai ver que, poxa, numa mensagem a pessoa chega confessa em dizer que espera determinados momentos para aproveitar para falar o que quer, é complicado, né? Como eu falei, a gente não pode de jeito nenhum aqui ser negligente e dizer fulano é narcisista, ciclano não é. Existe um diagnóstico para isso, né? Então a gente não pode ser negligente e sair caracterizando quem é e quem não é. Mas a gente consegue ver traços da personalidade aí. Boa noite, Auricélia, que está sempre nos acompanhando aí. Deus continue te abençoando, tá bom, Auricélia? Ela está aqui já comentando aqui conosco, está sempre recomendando, né, o nosso canal aí. Pamela, quais são os efeitos emocionais de um relacionamento tóxico? São muitos. São muitos efeitos, né? É como nós estamos falando nesse âmbito mais igreja, espiritual, então eu vou focar mais nisso. Porque se a gente for abrir para tudo, vai ficar longo, né? Não vai terminar. Então, assim, nesse âmbito mais espiritual, os efeitos emocionais e psicológicos são os seguintes, né? A pessoa, ela começa a ter medo de tomar suas próprias decisões, né? Tudo ela precisa, ela sente a necessidade de que o líder, né, que é incrível, é perfeito em tudo, não há um pecado nesse líder, porque ainda tem isso, né? O narcisista, ele esconde perfeitamente ali as suas falhas. E se por acaso for descoberto, ele tem justificativa para todas elas, né? Então, a pessoa, ela passa a ter medo de tomar suas próprias decisões, ela não se sente à vontade na casa de Deus, né? É um ambiente onde a pessoa precisa se sentir à vontade, amado e acolhido, essa pessoa não se sente assim. Vive todo o tempo ansiosa. A ansiedade acompanha essa pessoa, né, que vive num ambiente como esse. Ela não sabe se ir para a direita é pecado, se ir para a esquerda é pecado. Ela duvida de si, né? Ela questiona se o que ela comeu no almoço é pecado ou não, se ela precisa ligar, né, para o pastor, porque também acaba se tornando dependente, né, da aprovação, né, desse líder. Sem contar que ela também fica um pouco temerosa até em se relacionar, né, com alguém, né, ter uma amizade fora ali do âmbito religioso. Ela passa a ter esse medo, passa a ter um pouco mais de essa pulga atrás da orelha, né, de achar que todo mundo quer o mal dela, porque o líder narcisista, ele vai plantar essa semente,
né? De que tem que tomar muito cuidado onde vai, onde não vai, o que ouve, o que não ouve, porque só eu sei o que é melhor para você, né? Porque o líder narcisista, ele é assim. Então, a pessoa ela também passa a ter até medo, talvez, de ir numa comemoração de aniversário, por exemplo. Ela não vai. Ela tem medo de, poxa, será que algo vai acontecer de ruim nesse lugar? Ela passa a ter até uma crise mesmo de pânico, sabe? Tipo assim, de fazer algo sem a aprovação do líder, né? Então, assim, psicológicos e emocionais, né? E também dentro da casa, dentro do lar dessa pessoa, existe a possibilidade muito grande de haver ali um confronto, né, familiar, uma disfunção familiar, né, por conta de estarem nesse, né, frequentando esse ambiente com o líder narcisista. Então, você vê que mexe com tudo, né, com todas as áreas, psicológica, emocional, espiritual e familiar, né? Então, já fica aqui, se você percebe que está num ambiente como esse, ora a Deus e ó, sai fora. Então, você falando aí, abriu minha mente assim também, né? Eu me lembro, teve uma pessoa também que até mesmo ficou no banco. O líder dessa pessoa colocou ela no banco, ela, mas foi essa pessoa, mais, foi um homem, né? Mas a esposa, mais um outro casal. Eles foram para uma festa de aniversário. Sendo que nesse dia, Pamela, esse líder espiritual ele havia criado ali para controlar, né, as pessoas ali, ele havia criado um treinamento, um curso naquele dia. E quem faltasse aquele curso estaria no banco, ou seja, era um controle total. Uma estratégia para manter o controle. Exatamente. Uma estratégia para manter o controle. E foi exatamente isso que aconteceu. A pessoa acabou tendo uma festa de um familiar, era uma festa de criança, ela foi. Quando ela chegou, já havia passado um pouco da hora. Então elas acabaram não indo para aquele treinamento. Quando foi no outro dia, estavam os quatro no banco. Controle total. Para quem não entendeu por que eu ria, porque me deu vontade de perguntar, né? Essa situação aconteceu com um conhecido ou aconteceu contigo? Eu coloquei na segunda pessoa, mas na verdade foi na primeira, foi comigo. Você entende? Infelizmente foi comigo. E você vê, né, que o controle do narcisista sempre tem uma punição, ó. Você não foi, deixou de ir, porque você já tinha marcado o compromisso, né? Exatamente. Né? E aí ele criou uma outra situação para controlar. E como você não entrou ali debaixo do querer dele, da obediência dele, houve a punição. Como eu falei, o narcisista, ele quer ver você sofrer. Ele não apenas vai criar uma coisa, ele quer ver você ter a consequência do que ele fez com você. Então, como eu falei, narcisista não sabe amar. Só para finalizar, essa pessoa, quando isso aconteceu, Pamela, logo depois ficamos mais ou menos ali, acredito que uma semana, mais ou menos no banco, só que o próprio Deus começou a cobrar essa pessoa. Aí ela, assim, sem motivo, né, vendo que não tinha motivo, que o problema na verdade era ele mesmo, que era o problemático, ele acabou confessando que tinha ordenado que ele nos tirasse do banco. E ali nós ficamos livres daquela opressão, né? E provavelmente ele só obedeceu porque a consequência estava grande demais. Exatamente. Porque normalmente paga-se o preço, mas não obedece. Aí, infelizmente, assim, passou um tempo, né? Nessa época, eu tinha acabado de vir de um ministério, né? Que era um ministério, assim, tradicional. Então, quando eu cheguei naquele local, para mim era tudo novo. Realmente, aquela pessoa, ele era muito usado por Deus. Então, assim, eu comecei, a partir de um tempo, eu comecei a abrir minha mente, né? E ver que aquilo que eu estava vendo, por mais que eu via o manifestar de Deus, mas eu comecei a ter ali também um discernimento espiritual e ver o que era espiritual e o que era o controle humano. Né? Você acabou que o ambiente não te fez mal, né? De certa forma, e isso é importante falar, pessoas que já têm essa fragilidade emocional já não sobreviveria, né? Talvez até hoje estaria vivendo a vida com pavor, pânico de algo ruim acontecer porque saiu do ministério, por exemplo, né? Então, pessoas com o seu emocional muito fragilizado, psicológico muito fragilizado, não conseguiria seguir a vida bem, né? Graças a Deus não foi seu caso, mas Exato. Acredito que muitas pessoas que estiveram lá, né, ou simplesmente desviaram, né, saíram ali da fé,
ou vivem até hoje carregando trauma Exato. do que viveu ali. Então, Pamela, a pessoa ela pode confundir assim o abuso como uma prova espiritual? Pode, até pode. Pode. Exato, exemplo. Essa pergunta até, né, eu até acabei de falar sobre isso. No início eu confundia. No início, por quê? Eu não tinha, como eu falei, eu vim de um ambiente tradicional, onde não tinha assim, os moveres espirituais, né? Era mais a questão só da palavra. Já ouviu aquela questão, tipo assim, quando Deus quer falar, Deus só fala na palavra, Deus fala na palavra. Então as pessoas eram presas ali só na Bíblia, Sim, né? Na revelação, eu não tinha esse conhecimento era da algo revelação. novo para você, né? Era algo novo. Aquela manifestação espiritual que era de libertação, de cura, para mim é tudo novo. Então, quando eu cheguei naquele local e vi aquilo, eu falei, cara, esse é um homem, um verdadeiro homem de Deus. Uma novidade, né, É para uma você. novidade. Então eu acabava confundindo aquele abuso espiritual com algo da parte de Deus. Como não, tenho que obedecer o meu líder, porque era isso que eu estava aprendendo naquele momento. Só que quando, como eu falei, conforme o tempo foi passando, a minha mente foi abrindo, eu fui tendo relacionamento com o Espírito Santo e fui aprendendo que aquilo na verdade era um abuso, né, espiritual. Espiritual, psicológico, emocional, né? Exatamente. Existe limite na autoridade espiritual? Existe. Existe limite. Como eu dei o exemplo, né, do patrão e do empregado, existe um limite, né? Que o patrão não deve cruzar. O patrão não vai ligar, liga para o seu funcionário e dizer para ele que ele vai ou não comprar no mercado. Ah, mas sou eu que te pago. Independente de ele pagar você ou não, ele paga porque você prestou um serviço para ele, né? E o líder, né, que tem esses traços narcisistas, infelizmente, eles ultrapassam o limite, né? Eles não enxergam ali um limite. Se ele falar pra você assim, tô chegando aí na tua casa e você falar, não tô em casa, ele vai dizer pra você, então vai pra casa, porque eu já tô indo pra aí. Tipo, não há um limite, né? Faz o que acha que tem que ser feito e pessoas, né, que já tem ali o seu emocional um pouco fragilizado, vai fazer o quê? Tá bom, pastor, calma aí que eu tô indo. Tipo, vai largar tudo pra atender, né, pra ir ao encontro ali daquele líder, daquele pastor. Né? Então, sim, há limites, né, que não vou aqui pontuar todos, porque cada pessoa tem o seu limite, né? Mas o líder narcisista, para ele não existe limite, ele ultrapassa todos, né? E se você insistir e for firme em colocar um limite nesse líder narcisista, ele vai olhar e vai ver que você já não serve mais para ele. Então, o que ele vai começar a fazer? Vai te tirar de cargo, não vai mais te dar oportunidades. Por quê? Porque você não serve. Você só serve se você deixa ele te controlar do jeito que ele quiser, né? Então, se você decide, não, olha só, até aqui você vai, até aqui você não vai, você cria realmente ali um limite claro, estabelecido, já era, você não serve mais para ele. E a personalidade narcisista é exatamente isso. Ele olha para uma pessoa como vítima, ele não tem uma pessoa como com amor, ele escolhe a pessoa para ser a vítima dele, né? Então, assim, enquanto aquela pessoa está sendo manipulada por ele e está inflando o ego dele em tudo, essa pessoa serve, né? Se não, se fizer o contrário, já era, não serve mais. E se não serve mais, tá fora do ministério de louvor, tá fora das pregações de domingo. Você só vai servir se for para tapar buraco. Se faltar todo mundo e só tiver você, vai tu mesmo. E olha lá, porque se ele estiver lá, ele ainda faz para tu não fazer, entende? Então, assim, faltou todo mundo. Na falta de todo mundo, tudo bem, você vai lá para tapar o buraco. Mas se ele tiver, nem para tapar buraco você vai servir, porque ele realmente vai te descartar, se por acaso você colocar esse limite, né? Líder narcisista, ele não tem essa percepção de que eu estou invadindo a privacidade do outro, eu estou ferindo o outro, eu estou sendo inconveniente, né, com o outro, como eu já presenciei, né, um líder, né, com esses traços, chamar a atenção de um obreiro, tipo, caramba, muito fiel, que está com ele há muitos anos na obra, durante um culto, na frente de todo mundo, tipo, trazendo mesmo uma humilhação, uma vergonha para a pessoa. Então você vê aí, poxa, cadê o respeito? Não há respeito. Cadê o limite? Não há limite. Né? E se por acaso essa pessoa colocasse diante de todo mundo o limite, nossa,
a gente já pode imaginar o cenário caótico. De repente até o culto acabaria, porque ele iria dizer que o diabo entrou no irmão. Provavelmente, né? Enfim, então sim, existem limites, mas os líderes narcisistas, eles não respeitam limites, tá? Então se você coloca um limite, você vai perceber que ele vai mudar completamente com você. E aí você vai ter mais um sinal claro de que esse ambiente não é saudável para você frequentar, nem você nem a sua família. E essa mudança, no caso, esses atos que ele comete aí, é na verdade uma forma, né, na mente dele, uma forma de punição para essa pessoa, não é isso? É isso. E rejeição, né? Porque o narcisista, o líder narcisista, na verdade, é que ele vai conquistar, ele vai cativar a ovelha ou a pessoa, o trabalhador, né, que está chegando. Ele vai falar muito bem sobre tudo, vai deixar a pessoa à vontade com tudo, né? Ainda vai dizer para a pessoa, poxa, eu gostei de você, você trabalha bem, você tem braço forte para a obra, você é isso. Vai colocar a pessoa lá em cima, vai dar as melhores oportunidades, nos melhores cultos, essa pessoa vai ser a pessoa que mais vai ter, sabe, oportunidade ali de, enfim, de estar envolvido com tudo, vai chamar de braço direito, vai querer carregar essa pessoa para todo lado. Mas se essa pessoa estabelecer um limite, complicou. Aí essa pessoa que estava lá em cima e era tudo, agora passa a ser um nada. Ele passa a tratar com rejeição. E aí o que acontece com a vítima? Ela começa a se perguntar, o que foi que eu fiz? Eu fiz alguma coisa de errado. E ainda tem um outro detalhe, né? Ele faz um voto de silêncio ali. Chega perto de você na igreja, não te dá nem a paz do Senhor. Isso quando passa por você. Porque se tiver outro caminho, dá a volta para não passar por você. Mas ele ri e conversa com todo mundo. Quando tu vai cumprimentar, capaz ele vira a cara e finge que não viu. Né? Faz ali um voto de silêncio para quê? Para que você sinta que ele está magoado, que ele está chateado, né? Enfim, de alguma forma, você sinta-se culpado com o limite que você colocou. Então, quer dizer, numa hora você é tudo, em outra hora você é nada. Se não fizer o que ele quer ou sequer pensar em estabelecer um limite. É forte. O que a pessoa deve fazer ao perceber que está assim, em um ambiente tóxico? Então, a primeira coisa, acredito que a primeira coisa é você conversar com a sua família, né? Sentar ou com seu esposo, ou com a sua esposa, ou, enfim, com seus filhos, né? Conversar sobre a sua ideia, procurar mesmo esse amparo familiar, porque se desvincular, sair fora de uma relação com um narcisista, não é uma coisa simples de se fazer, não é uma coisa que dá para você fazer da noite para o dia, porque ficam sim sequelas emocionais, psicológicas e espirituais. Por isso eu digo que a primeira coisa que você deve fazer é procurar um apoio em alguém que você confia, alguém que você ama, alguém que realmente você sabe que está lá por você, independente de qualquer coisa. E a segunda coisa seria a oração, né? Pedir a Deus aí um direcionamento, né? Para onde você vai, o que você... Até para você se desligar de uma igreja como essa, eu digo pedir orientação a Deus, porque dependendo do que você falar com esse líder, ele vai usar isso contra você, né? E vai tentar, assim, manchar a tua imagem em todos os ambientes ou para todas as pessoas que ele conhece. E uma terceira coisa, já junto com essa, é ter uma testemunha. Nunca vá sozinho. Se você observar que não dá mais mesmo, que você vai sair, não vá sozinho conversar. Tenha uma testemunha ou duas testemunhas, se possível, porque a chance dele distorcer tudo que você falar é muito grande. Então, é importante isso também depois para o teu psicológico também, né? E uma outra coisa, como eu já falei, apoio familiar, oração, testemunha, né? E terapia. Muita ajuda, né, profissional, porque como eu falei, se desvincular de uma relação tóxica, ou melhor, nesse caso, um ambiente tóxico, né, porque o ambiente que é controlado por uma pessoa com esse traço de personalidade, o ambiente todo está contaminado, então não é só ele, né? Então, assim, você vai precisar de ajuda profissional, né, de uma terapia, de um aconselhamento de alguém, né, que vai realmente entender o que você está passando e vai te dar esse suporte, essa segurança para você tomar a sua decisão. Muito bem. Então, Pamela, como que essa pessoa, né? Eu sei que você não pode entrar em muitos detalhes nessa área, né? Mas como que essa pessoa pode começar assim, um processo de cura emocional? Como você falou, eu não posso entrar muito nessa área. Mas a primeira coisa é reconhecer que você precisa.
né? Não cai nessa de que, tá tudo bem, nada me atinge. Por quê que eu digo isso? Porque todo mundo que já foi ali, de certa forma, envolvido, né, por um narcisista, controlado por uma pessoa narcisista, precisa de ajuda terapêutica. Isso é todo mundo, isso independente de ser homem, mulher, jovem, idoso, todo mundo precisa. Então, não cai nessa de, tá tudo bem, nada, passou, ficou para trás. Por quê? Porque se você ignora essas coisas, lá na frente você pode repetir o que ele fez com você. E tem uma frase que ela é muito maravilhosa e se encaixa perfeitamente para o momento presente, é que se você não trata o que fizeram com você, isso se torna quem você vai ser. Sabe? Se você não trata a dor que te causaram, a ferida que te causaram, muitas vezes, num ambiente como esse, a ferida da humilhação, porque acontece isso, né? O líder, como eu contei aqui a história desse obreiro diante de todo mundo, fez ele passar por aquela vergonha. Isso gera uma ferida da humilhação muito grande. E se você não tratar isso dentro de você, você vai ser essa pessoa, você vai se tornar essa ferida. E, gente, ferida fere, né? Quem tá sangrando vai sangrar em cima de outras pessoas. Então, não só por você, mas pelo próximo também. Você precisa de ajuda, né? Eu acho que eu respondi a pergunta. Sim, sim. É isso. Você falando aí, me fez lembrar também algo aqui. Eu vou falar agora na primeira pessoa, né? Eu vou falar mais que eu conheço uma pessoa. Mas eu tive, assim, um líder também que ele, por eu não aceitar, né? Que eu já identifico, com o Espírito Santo ele te dá o discernimento, aí você começa a identificar, né? O que é do Espírito e o que é da carne, né? Quando você começa a ver que a pessoa é controladora ou o quê. E ali, após eu identificar, esse líder ele começava a falar, não, mas quando eu era liderado, eu era assim com o meu líder. Então, tipo assim, ele queria falar para mim que da mesma maneira que ele foi, que ele fazia tudo que o líder dele mandava, ele queria que eu fizesse também. Você percebe, sem querer te cortar, como eu falei, se a gente não trata, a gente vai agir igual. Por quê? Porque vai se tornar normal aquilo, né? Então, olha só o risco que temos, né, de não tratar. Porque é natural, passa a ser natural. Só que não é. Essa falta de respeito, essa falta de empatia, essa imposição sobre o outro, isso não é natural, nem mesmo no ambiente religioso. É uma repetição de comportamento. Uma repetição de comportamento. E aí vai seguir sem fim, né? Por isso que a gente precisa tratar. Se a gente não tratar, é daí para o pior. Então, assim, a terapia, ela é importante nesse caso, né? Numa situação dessa. É muito necessária, né? Se você está observando esse ambiente, que você está ali frequentando, você está vendo que esse ambiente tem algo que, poxa, não está legal, imediatamente eu procuro ajuda. Porque às vezes a gente sozinha, a gente não tem força para perceber, sabe? Ou melhor, para ver o que está diante dos nossos olhos, né? Mas aí quando a gente, duas cabeças pensando é melhor, quando a gente encontra alguém com uma visão de fora, pode nos dar um norte muito melhor, né, do que está acontecendo. Principalmente se essa pessoa souber, né, tratar, souber identificar um traço de personalidade narcisista. Por isso que a terapia é o melhor caminho. Então, Pamela, assim, depois de um trauma desses, assim, é possível confiar na igreja? Olha, é possível, mas eu posso ser sincera? Bem sincera? Sim. Até é possível, como eu falei, até é possível. Mas com ajuda de terapia. Porque senão, tudo que o outro fizer contra você, que já veio ferido, vai se tornar uma ofensa. O líder narcisista, ele não pede nada com a educação. Ele impõe tudo, ele manda tudo. Ele manda e tu tem que fazer. Ele é o general. Entendeu? Se você falar assim, poxa, eu não posso porque eu estou trabalhando, ele diz assim, mas pede folga no seu trabalho, que isso aqui é uma convocação. Então, ele não sabe pedir. Eu estou dando um exemplo só, tá? Ele não sabe pedir, tudo ele manda. Então, você imagina só. Aí você, né, que sair desse ambiente, tudo que alguém pedir para você, um novo líder, né, que vier te pedir, você vai achar que é uma ordem, que é uma ofensa, que está te obrigando. Mesmo que de forma inconsciente, sabe? Mesmo que a pessoa já falou num tom natural. Pega ali para mim aquele microfone. Para você, que já foi ferido com isso, você vai entender. Pega agora porque eu estou mandando. Você percebe a dinâmica aqui?
Uma falta, a pessoa que não foi tratado, né? Exatamente. Ou seja, uma pessoa ferida, todo item que ele tiver, ele já vai tipo assim, ficar armado, né? Ele vai estar sempre armado. Vai estar sempre E armado. isso não é propositalmente, é o psicológico dele que foi trabalhado para isso, para viver em estado de alerta. Então, aquela mente, ela está todo o tempo em estado de alerta, sabe? Ele não tem uma tranquilidade emocional. Ele está sempre assim, ó, oscilando, 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 está sempre na agitação. Então, você imagina, aí ele encontra um ambiente saudável. Ele vai achar aquilo estranho. E ele pode vir a ser o problema daquele ambiente. Não por maldade, mas porque o cérebro dele está acostumado com o caos. E se não tem caos, não é normal. Então ele vai fazer de tudo para que aquele ambiente seja um caos. Entende? Como é que as coisas funcionam? Sim, ele acaba criando ali, né, um mecanismo de defesa, sendo que se ele não tratar aquilo ali, ele acaba se prejudicando ainda mais. E não só ele, né? Mas a todo mundo que está na sua volta. Então, assim, é possível? Sim. Né? Você confiar num outro ambiente? Um outro líder, é possível você confiar? É possível, mas você vai precisar de ajuda e não tem outro caminho. A não ser que, como eu falei, existem pessoas que têm um emocional muito tranquilo, muito difícil, né, de ser abalado. E se for o seu caso, tudo bem, vai em frente. Mas se não for, não finja que é, porque senão você vai ser o problema. Ô Pamela, fé e saúde caminham junto? Fé e saúde emocional caminham junto? Caminham junto, né? Como é que eu vou explicar? A fé, ela nos dá ali algo para nos apegar, né? Espiritualmente falando, né? Então, a fé, ela nos faz crer em coisas impossíveis, ela nos sustenta de alguma forma, né? E a saúde emocional, ela também tá junto, na verdade, com a fé. Porque uma pessoa que não tem saúde emocional, ela não tem um psique estruturado para sonhar com algo grande, para desejar alguma coisa, ou até mesmo para acreditar que Deus pode ouvir sua oração. Né? Então, a saúde emocional, psicológica, ela caminha junto, sim, com fé. Né? Então, assim, de repente você vai dizer, mas eu não tenho fé, mas sou bem. Ok, mas você pode ser uma pessoa que não tem fé e ter um psique estruturado? Até pode, né? Existem ali algumas nuances, mas pode, né? Agora, você ser uma pessoa que não tem um psique legal e dizer que tem uma fé inabalável, a gente vai se perguntar, fé em quê? Se você nem conhece a si mesmo. Fé em quê? Aonde está essa fé? Né? Se tudo que que essa pessoa demonstra é o contrário de uma pessoa que tem uma vida com fé, sabe? Então, como eu estou falando de forma mais resumida, mas existem algumas nuances disso aí, né? Mas sim, você pode andar, caminha junto, né? A saúde emocional e a fé caminham junto. Como a igreja pode se tornar, assim, um ambiente emocionalmente saudável? Bom, para começar, a igreja é um lugar de adoração a Deus. E se for um lugar onde você se sinta à vontade para fazer isso, não sente culpa, né, em adorar, você se sente livre, você não está nesse ambiente todo o tempo tendo que se defender, tá todo o tempo armado, tá tranquilo, não está sempre ansioso, a gente já pode identificar que, poxa, é um ambiente legal para eu estar, né? Se não há nenhuma ameaça psicológica, nem espiritual aqui, ou física também, né? Porque também tem isso, tem uns líderes que é doido, né? Que parte mesmo para agressão física. Ainda dizem que a coisa da carne tá na carne, do espírito no espírito, né? Tem uns desse aí. Então, assim, sendo um ambiente que não traz prejuízo para sua família, para o seu emocional e nem para sua alma, é um ambiente saudável para você estar. E, assim, qual é o papel dos líderes nesse cuidado? Nesse cuidado, nesse ambiente... Para que essa pessoa, né, ela sinta ali que o ambiente é saudável para ela, né? Sim. Então, o acolhimento é importante, líder saudável, ele acolhe, ele não julga e nem afasta por pecado, né? Porque eu sei da tua história, eu sei do teu passado. Isso aí não é uma coisa que o líder saudável vai ficar ali batendo na tecla, não. Ele vai sentar, ele vai procurar saber, né, o que aconteceu antes de te julgar e, enfim,
já te menosprezar no olhar e te deixar só num cantinho, ele vai procurar saber sua história, ele vai, né, trazer você para perto, para que você se sinta acolhido, né? Não vai deixar você desamparado, não vai fazer voto de silêncio para fazer você se sentir culpado por alguma coisa, né? Vai te ensinar, vai fazer você crescer. Então, o papel do líder é esse, é fazer o liderado crescer espiritualmente, né? No meio familiar também, né? E psicologicamente, ou pelo menos não vai destruir o pouco que você tenha saudável ali, né? Se ele não for prejudicial para sua vida, já tá bom, né? Amém, é isso aí. Muito bom. Então, Pamela, que conselho assim você daria para alguém que está em relacionamento tóxico dentro da igreja, mas tem medo de sair? Então, Aí assim, nós podemos agora, Pamela, essa é a última pergunta, né? Nós podemos agora abranger, né, essa resposta, não só para dentro da igreja, mas para todas as pessoas que estão dentro de um relacionamento tóxico, como que ela pode lidar com isso, como que ela pode sair dessa situação, né, desse problema. então, com pessoas com traço da personalidade narcisista, é difícil a gente falar assim para uma pessoa lidar, porque não existe a possibilidade de você conviver bem, lidar bem com uma pessoa, infelizmente, né, que tem esses traços. Então, o meu conselho é, se você quer sair fora dessa relação com o narcisista, seja, né, num relacionamento amoroso ou uma amizade também, porque tem, né, ou de uma relação com o líder, o meu primeiro conselho é, tenha a clareza do que você quer para você, sem se preocupar com o que o outro vai sentir, porque a manipulação existe. E quando o outro percebe que você quer sair fora, a manipulação vai ficar pior. Então você tem que ter clareza e certeza do que você quer e se o que você está decidindo é por você. Né? Uma coisa que é muito importante, não decida, não diga assim, tô fora, não quero mais, tô saindo, para ver se o outro vai se comover, porque o narcisista não vai se comover. Ele vai te manipular para continuar te manipulando, mas se comover ele não vai. Então, se você quer realmente sair, primeira coisa, nem dê sinais de que você quer sair. Meu conselho é, não dê sinais de que você está saindo fora. Para que quando você tenha força para sair, na cabeça dele, seja de dimensão. Então, procure ajuda terapeuta. É importante. Tenha alguém, né, com quem você possa realmente se apegar. Como eu falei, nós precisamos desse apoio emocional. Isso é muito importante para quem está numa relação abusiva com uma pessoa com traço da personalidade narcisista. Então, você precisa ter uma figura de apego de muita confiança, né? Precisa ter ali um acompanhamento, sim, né? De preferência, um psicanalista que vai começar a investigar o porquê que você aceitou estar nessa relação, para começar, né? Então, e depois disso, não dê sinais para essa pessoa de que você está saindo fora. Não dê sinais. Porque se ele perceber que você está saindo fora, como eu falei, a manipulação vai ser muito grande. E se ele ver que realmente não tem como resolver, ele vai jogar o mundo contra você. E se você não estiver preparado emocionalmente, você pode cair aí numa depressão, acho que não pode mais falar essa palavra no YouTube. DP, uma DP. Uma DP, você não pode. Né? Você pode cair, sim, numa situação como essa, ou viver uma síndrome do pânico também. Viver uma ansiedade absurda. Então, meu conselho é, não dê sinais de que você está farto e cansado. Procure ajuda. E quando falar chega, que seja o chega de verdade, que seja o basta. E, como eu falei, tenha clareza de que essa decisão é por você. Não para mostrar para o outro ou para ver se o outro vai sentir alguma coisa com isso, porque não vai. Entendi, Pamela. Então, eu quero já deixar aqui, né, um alerta, né? Se porventura você já passou por algum desses problemas que nós acabamos de citar aqui, que a Pamela acabou de responder essas perguntas, que você venha procurar ajuda, né? Vou estar deixando, né, nos comentários ou na descrição desse vídeo os contatos, né, da terapeuta psicanalista Pamela Alexandre, e você pode estar também entrando em contato com ela, procurando ajuda, né? Não deixe as coisas
como é que eu posso falar? E piorando, Se prolongando. se né? prolongando, resolva. O quanto antes você resolver, vai ser melhor para você. Então, assim, a Pamela, ela trata aí, né, tem muitas coisas que a gente não pode falar aqui, tá? No YouTube, né? Mas eu posso falar de forma indireta, né? Ela trata de pessoas com DP, com crise, né? Crise de De pânico, pânico, crise, ansiedade, né? Então, assim, relações tóxicas narcisistas também, pessoas que têm questões com autoestima também, enfim. Todas as áreas aí emocionais, eu tô dentro. você pode estar procurando a Pamela, que ela vai estar te ajudando, né, em todas essas áreas aí. Então, assim, ela vai estar também deixando aqui, mais uma vez, falando das redes sociais dela. Eu também vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo e nos comentários as redes sociais dela, onde você pode ali acompanhá-la, conhecer um pouco mais do trabalho dela, tá bom? E assim está se ajudando, tá bom? Se você ainda não é inscrito nesse canal, te peço que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, né? Vamos estar vamos estar sempre orando por você. Eu quero nesse momento estar já pedindo que Deus venha te abençoar, amém? Muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precise, né? Alguém que de repente está aí em um relacionamento abusivo, em um relacionamento tóxico, alguém que está sendo controlada. De repente você já aconselhou essa pessoa e essa pessoa ainda não se tocou, né? Ainda não abriu a mente dela. Então compartilhe esse vídeo. Esse vídeo não é para denunciar líderes religiosos, mas é para ajudar você que está passando por isso. Tem muitas pessoas que vivem aí com doenças psicossomáticas simplesmente por conta de estar carregando esses traumas e ali vai passando esse trauma para outras pessoas e acaba se tornando ali uma geração doente. Então que você venha buscar ajuda, que você venha buscar um tratamento. Amém? Então eu quero já te pedir que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Muito obrigado, né? Por você estar até aqui conosco. Paulo, mais uma vez, fale suas redes sociais, YouTube e Instagram. Então, meu Instagram é Pamela Alexandre. E aqui no YouTube também é Pamela Alexandre. Lá no TikTok é PSI Pamela Alexandre. PSI é de Psicanalista. psicanalista, Pamela Alexandre. Tá bom, povo de Deus? Muito obrigado. Quero estar agradecendo a presença da psicanalista e terapeuta Pamela Alexandre. Amém. Que você possa estar aceitando mais convites para estar falando de mais assuntos. Amém. Tá bom? Então, assim, eu quero te agradecer e que Deus venha te abençoar por estar doando esse tempo aqui conosco. Amém? Está nos abençoando. Que Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Até a próxima, povo de Deus. Muito obrigado.